Olá, meu amigo, minha amiga. A pergunta de hoje é o seguinte: por que você votou no seu candidato? Tenha ganhado ele ou não? Por que você votou no seu candidato? Eu vou explicar por que eu votei no meu candidato, as razões por que eu não me arrependi de ter votado. Antes, porém, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, inscreve no canal, tá vendo essa mãozinha que tá aí, ó, fazendo assim? Vai lá, chega com o seu dedão assim, ó, pum, e dá uma dedada, e dá um joinha, faz um comentário. E a pergunta é o seguinte: por que eu votei no meu candidato? Vai ter mais eleições ainda, brevemente, daqui a alguns meses, eleição para prefeito. Por que você vai votar em tal candidato? Bom, muito bem. Por que eu votei no meu candidato era o seguinte: em primeiro lugar, quando eu fui fazer a peneirada, eu não coloquei o critério da honestidade. Por que eu não coloquei? Porque os caras, eu não conheço nada deles. É aquela avalanche de candidato e você não sabe nada da história da pessoa. Você sabe aquilo que alguma coisa que a mídia contou, e a mídia, infelizmente, não é de confiança. Então, o primeiro critério que eu resolvi tirar é honestidade. Porque isso aí, meu amigo, é difícil saber até se seu vizinho é honesto. É difícil saber se seu filho é honesto. Quanto mais uma pessoa que mora a quilômetros de distância. Uma pessoa que você não tem convivência com ela, que você não faz negócio com ela. É difícil saber se é honesto ou não honesto. Bom, o primeiro critério que eu votei no meu candidato é que eu não iria estabelecer esse critério, honestidade. Pronto, fim de papo. Agora, por que eu escolhi o meu candidato? Ah, porque ele é muito religioso. Também não. Também não, porque isso é muito fácil de se enganar. Porque na época de eleição todo mundo fica religioso. Todo mundo vai à missa, até o Paulo Haddad foi à missa, né? Então, não tem esse negócio de ser religioso ou não ser religioso. Ah, esse cara me representa. Ah, porque ele tem fé nisso, ele tem fé naquilo. Meu amigo, sai dessa. Porque no Brasil até o João de Deus é do capeta. Então não dá para estabelecer critério religioso para mim votar no candidato fulano. Não. Risca isso. Ah, mas por que eu votei no meu candidato? Porque ele é simples. Tem muita gente que é simples, né? O meu preferido, né, que é Bolsonaro, ele é muito simples. E não é por causa disso que eu votei nele, simplesmente porque ele é simples. Porque tinha outros simples, né? Se fosse escolher critério simplicidade, Marina Silva estava eleita com 100% dos votos. Humilde, tadinha, aquela carinha, né, de humilde. Ah, que humildade. Não, isso também não foi critério para mim escolher o meu candidato. E nem deve ser critério para você escolher o seu candidato. Muito bem. O que o candidato precisa? Em primeiro lugar, o candidato, eu vou dizer o que ele não precisa. Ele não precisa cuidar da gente. Ah, é? É. Isso a gente chama, em poucas palavras, de assistencialismo. O candidato ele não precisa cuidar das pessoas, dando bolsa isso, bolsa aquilo, assistência disso, assistência daquilo. Não, o candidato ele não tem que prometer essas coisas, de forma alguma. Se você quer ter alguma coisa na sua vida, você tem que lutar por isso, você tem que batalhar por isso. Afinal de contas, olha o presidente. Nem general ele era. Ele era apenas um tenente, não virou presidente. Olha os antecessores. Olha o Lula. Quem que era o Lula? Alguém cuidou do Lula? Não, ele era simplesmente um torneiro mecânico que foi galgando, 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 galgando. Chegou onde chegou. Critério? Que critério foi esse? Lutou. Chegou lá. É? Então nós não precisamos de ninguém que cuide da gente. Você não precisa de alguém que cuide de você. Você que tem que se cuidar, você tem que se virar, você que tem que se virar nos 30 e fazer
as coisas acontecerem na sua vida. Não vai depender de governo nenhum para você ter alguma coisa, porque senão você nunca vai ter. Jamais, de forma alguma. Olha, o que o governo precisa para me atender? Eu vou dizer o que ele não precisa, mais uma vez. Ele não precisa cuidar dos meus filhos. Na área da educação, por exemplo, quem educa os meus filhos? Sou eu. O governo dá apenas o ensinamento técnico. E isso foi critério para mim escolher o meu governante. Porque os governantes anteriores, eles estavam querendo cuidar do meu filho. Eles estavam escolhendo como é que eu corrijo o meu filho. Não pode ter chinelada, não pode ter palmada, né? Criou até lei para isso. Os governantes passados estavam escolhendo o que os meus filhos iam aprender, quando que eles iam aprender sobre sexualidade. Então os meus filhos, mesmo adolescentes ou crianças, tinham que rezar nessa cartilha, tinham que aprender, tinham que ter sua própria experiência. E a gente vê aí, isso não é fake news, né? Vídeos e mais vídeos na internet, bombando, rolando aí, sobre os professores querendo ensinar a sexualidade e beijar na boca e essas coisas todas para criança. Não. Então, o que não escolher no meu governo? O que não querer do meu governo? Não. Ele não vai cuidar da minha vida, ele não vai cuidar dos meus filhos. Não, de forma alguma. O que eu vou querer do meu governo? Liberdade. Liberdade religiosa. Liberdade de expressão. Liberdade. Se nós vivemos numa democracia, nós devemos ter liberdade. Liberdade de escolher o que quiser para a nossa vida. Olha, liberdade religiosa é uma coisa tão pura que o próprio Deus, ele não desce lá de cima e fala, olha, você tem que fazer assim, porque se não fizer assim, eu vou te matar agora. O próprio Deus não faz isso, mas infelizmente os governantes querem dirigir até a nossa religiosidade. Como na China, por exemplo. Como na Coreia, por exemplo. Como em Cuba, por exemplo. Como em Venezuela, por exemplo. E eu poderia ficar falando aqui, por exemplo, mais umas 40 vezes, porque tem muito exemplo para dar. Agora, a liberdade é uma coisa preciosa. Liberdade de expressão, de eu falar o que eu quiser, da forma que eu quiser, na hora que eu quiser, sem que ninguém tampe a minha boca. Mas não é isso que acontece, por exemplo, no Supremo, que até poucos dias atrás, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Senhor José Dias Toffoli, disse que o Supremo, cabe ao Supremo. Não tem base uma coisa dessa. Cabe ao Supremo, somente ao Supremo, os Supremos ministros, editar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Pensa bem, o que está acontecendo agora com o jornalista Oswaldo Eustáquio. O cara está sem trabalho. Ele não pode acessar as redes sociais dele. Por quê? Porque ele não trabalha na Globo, ele não trabalha no SBT, ele não trabalha na Record, ele trabalha simplesmente no canal dele, ele tem o canal dele. Aquilo é o meio de vida dele. Mas eles tiraram esse meio de vida dele. Quem vai sustentar os filhos dele? Até quando eles vão fazer isso? Pois é. Então, quando eu resolvi escolher quem votar, eu olhei esses critérios. E eu vi que a balança estava pendendo muito para um lado errado e que estava sufocando a sociedade como um todo. Estava sufocando. E ai de nós, se a esquerda tivesse ganhado em 2018. Porque aí ia emendar com 2022. E de 2022, mais uns 8 anos, aí a gente ia virar uma China de vez, definitivamente. Portanto, meus amigos, algumas pessoas que batem no governo porque ele fala palavrão,
Batem no governo porque ele falou que tem vontade de dar uma porrada na cara do repórter. Eles batem no governo de toda forma, simplesmente porque ele não tem a pompa de um governante. A pompa, o jeito. Pois é. Eu não estou querendo isso, não estou procurando isso. E tolo é o homem, é a pessoa que está procurando isso. Quando nós elegemos o nosso presidente, nós não elegemos ele para ser o presidente das Assembleias de Deus, não. Não, nós elegemos ele para ser presidente do Brasil. Ele não é presidente de uma igreja, de um grupo religioso, que tem que agir bonitinho, correto. Não. Tem que ser correto, sim, com certeza. Tem que ter critérios, sim, com certeza. Mas não é esse o meu parâmetro, não é esse que deve ser o seu parâmetro para escolher os próximos que vão sentar na cadeira da prefeitura, por exemplo, na cadeira de vereador. Então pensa bem. E não seja tolo a ponto de ser hipnotizado por esquerdistas que dizem assim, mas o comunismo do Brasil, o socialismo do Brasil não é a mesma coisa do socialismo de Cuba e da China. Não é. Sabe por quê? Porque infelizmente para eles, né, nós cortamos esse cordão umbilical. Cortamos, porque o cenário já estava todo preparado. Os 11 que estão ali, meus irmãos, meus amigos, meus amados, os 11 que estão ali no Supremo, são eles que mandam, porque ninguém tira eles de lá. Ninguém. Eles ficam 30 anos lá, 30 anos é uma geração inteira. Esses 11, são esses 11 que querem editar o que eu vou falar para você e o que você vai ouvir de mim. São eles. Então, cortamos, beleza. Agora, não caia nessa conversa, nessa balela tola que diz assim, olha, comunista aqui é light. Não, não é light, não. Não é light, não. Infelizmente ou felizmente, sei lá, eles não conseguiram chegar aonde que eles queriam chegar, que é tomar totalmente o poder, tomar totalmente. Eles não conseguiram e não vão conseguir. Portanto, escolha direito, mesmo para vereador, você pode escolher direito. Não sou candidato a nada e não vou pedir voto para ninguém, mas eu quero dizer para você, escolhe direito para não se arrepender depois.